Boa noite, senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, realizada em 20 de outubro de 2025. Esta sessão conta com a presença dos seguintes vereadores: Adriano Moreira, Davidson Júnior, Gabriel Noronha, Jeremias de Souza, Luiz Carlos, Mel Alckmin, Ulisses Souzas e Vantuir Rezende. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Vantuir Rezende, que faça a leitura dos ofícios enviados e proposituras protocoladas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Ofícios enviados para Donizete Frauzino da Rocha. Pronto aí, meu? Ofícios enviados para Donizete Frauzino da Rocha. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho anexo as seguintes proposituras discutidas, votadas e aprovadas em plenário na última sessão ordinária do dia 16/10/2025. Projeto de lei ordinária número 44 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município em favor do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Mineração, no valor de R$ 94.250. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 51 de 2025, que dispõe sobre a alteração dos artigos 38 e 40 e revogação do artigo 41 da Lei Municipal número 1582 de 2021, que trata do auxílio maternidade no âmbito da assistência social e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 51 de 2025, que dispõe sobre a alteração dos artigos 38 e 40 e revogação do artigo 41 da Lei Municipal número 1582. De novo. Requerimento número 17 de 2025, autor vereador Adriano Batista. Requerimentos número 18 de 2025, autor vereador Tomé. Requerimento número 19 de 2025, autor vereador Ulisses Souza e Luiz Carlos. Indicação número 82 de 2025, autor vereador Davidson Júnior Fonseca. Proposituras protocoladas, matéria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 52 de 2025. Altera a redação do artigo 4º e acrescenta os artigos 4º-A, artigo 4º-B, artigo 4º-C, artigo 4º-D e artigo 4º-E, na Lei Municipal número 1195, de 13 de julho de 2009. Estabelece nova regulamentação para o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinário número 54 de 2025. Institui o programa de vacinação domiciliar para pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas com transtorno do espectro autista, no município de São Tomé das Letras. Projeto de lei ordinário número 56 de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas de sinalização indicativas dos principais pontos turísticos e de interesse cultural do município de São Tomé das Letras e da outros municípios. Antes de dar início aqui à votação dos projetos, aqui, gostaria de destacar a presença aqui do nosso chefe do Departamento do Meio Ambiente, Pedro Gabriel, o coordenador da Defesa Civil, lá, o Eric, acompanhado por toda a brigada nossa aí, destacar aqui o respeito e a admiração que essa casa tem, essa brigada aí. Projetos. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 45 de 2025, que dispõe sobre a reserva de 50% de espaço para barraqueiros e comerciantes locais em eventos promovidos pelo município de São Tomé das Letras e das outras providências. Projeto em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ulisses. Como autor desse projeto, eu gostaria de dar uma explanada. Elaborei esse projeto com o objetivo de valorizar e fortalecer os nossos comerciantes e barraqueiros locais, que tanto contribuem para o movimento econômico e cultural de São Tomé das Letras. Muitas vezes, esses trabalhadores enfrentam dificuldades para participar
das festividades municipais, competindo com comerciantes de fora que possuem mais estrutura e recursos. Com reserva de 50% dos espaços para quem é da nossa cidade, garantimos oportunidades mais justas, incentivos à geração de renda e mantemos o dinheiro circulando dentro do nosso município. Essa é uma forma concreta de apoiar quem vive e trabalha aqui, promovendo desenvolvimento e inclusão econômica local. Muito obrigado, senhor presidente. Pela palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, gostaria de fazer a leitura do nosso parecer. A proposição tem por finalidade assegurar a reserva mínima de 50% dos espaços destinados à instalação de barracas de comércio e alimentação em eventos oficiais promovidos pelo município, em favor de barraqueiros e comerciantes locais. O projeto está redigido em linguagem clara e adequada, observando as normas da técnica legislativa e os princípios que regem a elaboração das leis municipais. A matéria insere-se na competência legislativa do município, por tratar de tema de interesse local e de fomento à economia municipal. Dessa forma, essa comissão entende que o projeto de lei número 45 de 2025 apresenta-se formal e juridicamente adequado, estando apto a tramitar regularmente e a ser submetido à deliberação do plenário. Assim, essa comissão manifesta favoravelmente a aprovação da matéria. Adriano Batista Moreira, presidente. Luiz Carlos, membro. Vantuir, relator. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jeremias. Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores, a todos que nos assistem aqui na Câmara, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Como relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais, gostaria de ler o parecer da comissão. A Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais, no exame do projeto de lei ordinário número 45 de 2025, apresenta o seguinte parecer. A proposta apresentada representa uma iniciativa positiva de incentivo à economia local, promovendo a valorização dos trabalhadores e empreendedores do município, além de fortalecer a circulação de recursos dentro da própria comunidade. O projeto também contribui para a organização dos eventos públicos municipais, estabelecendo os critérios, objetivos igualitários para a ocupação dos espaços. Dessa forma, essa comissão entende que o projeto de lei 45/2025 é pertinente e atende ao interesse público, estando em conformidade com as competências municipais. Assim, essa comissão manifesta favoravelmente a aprovação da matéria. São Tomé das Letras, em 16 de outubro de 2025, Luiz Carlos Souza, presidente, Mel Alckmin, membro, Jeremias Souza, relator. Muito obrigado. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está o que se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Ricardo. Gostaria de destacar aqui a tal importância desse projeto, né? Porque o dinheiro que vai ficar aqui vai gerar economia, a pessoa vai gastar com os barraqueiros que é do próprio município e com lucro eles com certeza vai estar circulando esse dinheiro aqui no município de São Tomé. Então, a importância para a economia vai ser positiva. Então, parabenizo aí pelo projeto e o meu voto é favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 46, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei 399 de 2015. Projeto em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Vantuir. Fazer a leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A proposição tem por objetivo prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação de São Tomé das Letras, instituído pela Lei Municipal número 1399 de 2015, de modo a assegurar continuidade das políticas públicas educacionais do município até a elaboração de um novo plano alinhado ao próximo Plano Nacional de Educação. Ressalta-se que o projeto enviado pelo Executivo não possuía mensagem ou justificativa. Diante disso, foi enviado ofício ao Poder Executivo solicitando esclarecimento acerca da necessidade da prorrogação do Plano Municipal de Educação, que foi prontamente atendido
com o encaminhamento do ofício número 607 de 2026, no qual o prefeito detalha os fundamentos e a urgência da proposição. O projeto foi analisado pela assessoria jurídica da Câmara e conclui pela adequação da redação e pela conformidade da matéria com as regras de técnica legislativa e com a competência municipal, destacando que a medida está em harmonia com a recente prorrogação do Plano Nacional de Educação pela Lei Federal número 14.934 de 2024. O parecer jurídico também ressaltou a pertinência e a necessidade da prorrogação para evitar um vácuo normativo e garantir a continuidade do planejamento educacional local. Diante do exposto, da fundamentação apresentada pelo Executivo e do embasamento constante no parecer da assessoria jurídica desta Casa, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 46 de 2025. Assim, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. São Tomé das Letras, em 16 de outubro de 2025, Adriano Batista Moreira, presidente, Luiz Carlos, membro. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ulisses. Como relator da Comissão de Educação, também gostaria de ler o parecer. A Comissão de Educação, no exame do projeto de lei ordinária, número 46, de 2025, apresenta o seguinte parecer. A prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação de São Tomé das Letras revela-se essencial para a continuidade e efetividade das políticas educacionais municipais, garantindo a manutenção das ações e metas já estabelecidas e permitindo o adequado acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do sistema educacional local. Considerando a análise da assessoria jurídica da Câmara, que atestou a legalidade e a conformidade do projeto com a técnica legislativa, a Comissão de Educação manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 46 de 2025. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 48 de 2025, que institui a Semana Municipal de Valorização da Pessoa Idosa no município de São Tomé das Letras e da outras providências. Projeto em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Fazer mais uma vez a leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no exame do projeto de lei ordinária que institui a Semana Municipal de Valorização da Pessoa Idosa do município de São Tomé das Letras, apresenta o seguinte parecer. O projeto de lei encontra-se redigido em conformidade com as normas da técnica legislativa, utilizando a linguagem clara e adequada para fins de publicação e execução. A proposição estabelece uma prática pública de caráter permanente voltada à valorização e proteção da pessoa idosa, promovendo ações e campanhas que reforçam seus direitos e garantem maior visibilidade às necessidades dessa parcela da população. Diante do exposto, a Comissão de Legislação manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto, destacando sua relevância social e a adequação formal da proposta. São Tomé das Letras, em 16 de outubro de 2025, Adriano Batista Moreira, presidente, Luiz Carlos, membro, e Vantuir, relator. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Gabriel. Boa noite. Seu nome, cumprimento os demais colegas, público aqui presente e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu, enquanto relator da Comissão de Políticas Sociais, vou ler o parecer. A Comissão de Políticas Sociais, no exame do projeto de lei, apresenta o seguinte parecer. O projeto em análise promove a inclusão de uma semana voltada à valorização da pessoa idosa no calendário oficial do município, alinhando-se às diretrizes de políticas sociais voltadas à promoção de dignidade, direitos e bem-estar da população idosa. A iniciativa
contribui para reforçar a atenção do poder público às necessidades específicas dessa faixa etária, estimulando ações educativas, preventivas e de conscientização sobre os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso. Ao instituir a Semana Municipal da Valorização da Pessoa Idosa, o projeto fortalece políticas de inclusão, proteção e valorização social, promovendo a participação ativa dos idosos na sociedade e incentivando a mobilização de diversas secretarias municipais em prol de ações integradas de promoção da qualidade de vida e prevenção de situações de vulnerabilidade. Diante do exposto, essa comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei e conhecendo sua relevância para o fortalecimento das políticas sociais voltadas à população idosa em São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, 16 de outubro de 2025, Mel Alckmin, presidente, Adriano Batista, membro, e Gabriel Noronha, relator. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador Ulisses. Como autor desse projeto, gostaria de dar uma explanada aqui também. Acredito profundamente que a valorização das pessoas idosas deve ser uma prioridade constante em nossa sociedade. A criação da Semana Municipal de Valorização da Pessoa Idosa representa um passo importante nesse sentido, pois garante que o poder público promova anualmente ações voltadas à saúde, aos direitos e à inclusão social desses públicos tão importantes. Mas, mais do que uma celebração, trata-se de um reconhecimento ao papel essencial que os idosos desempenham em nossas famílias e na nossa comunidade, reafirmando nosso compromisso com o respeito e dignidade e a gratidão a quem tanto faz por São Tomé das Letras. Esse projeto também, senhor presidente, eu tive essa ideia, teve o apoio de vocês aí, e em relação ser comemorado ao 1º de outubro, ser comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa, tive essa ideia aí da gente, na primeira semana de outubro, a gente está comemorando a Semana do Idoso aqui no nosso município. É isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei ordinária número 49 de 2025, que dispõe sobre atendimento preferencial em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais de serviços e similares no município de São Tomé das Letras, às pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com mobilidade reduzida. Projeto em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no exame do projeto de lei número 49 de 2025, apresenta o seguinte parecer. O projeto de lei em análise encontra-se redigido em conformidade com a técnica legislativa, apresentando clareza, coerência e precisão na exposição de seus dispositivos. A proposição trata do atendimento preferencial em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e serviços similares, abrangendo pessoas com deficiências, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com mobilidade reduzida, assegurando direitos fundamentais de prioridade e inclusão social. Diante do exposto, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 49 de 2025, considerando juridicamente adequado e compatível com os princípios legais e constitucionais aplicáveis. São Tomé das Letras, em 16 de outubro de 2025, Adriano Batista Moreira, presidente, Luiz Carlos, membro, e Vantuir, relator. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gabriel. Vou ler o parecer da Comissão de Políticas Sociais. A Comissão de Políticas Sociais, no exame do projeto, apresenta o seguinte parecer. O projeto de lei em análise demonstra relevante importância social, ao assegurar atendimento prioritário a grupos historicamente vulneráveis, tais como pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo,
obesos e pessoas com mobilidade reduzida. A proposição fortalece a inclusão, o respeito, a dignidade humana e a igualdade de oportunidades, garantindo que serviços públicos e privados estejam acessíveis de forma adequada e eficiente para todos. Diante do exposto, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, reconhecendo seu impacto positivo no âmbito das políticas sociais do município. São Tomé das Letras, 16 de outubro de 2025, Mel Alckmin, presidente, Adriano Batista, membro, Gabriel Noronha, relator. Agora, eu gostaria de destacar aqui, o projeto é de minha autoria, foi um pedido lá do conselho, da pessoa idosa do nosso município. Sempre eles vêm cobrando esse projeto aí, pediu para mim estar apresentando esse projeto aqui hoje, eu vou fazer uma explanação sobre ele aqui. O projeto de lei estabelece que todos os órgãos públicos e estabelecimentos comerciais de serviços, lazer e similares de São Tomé das Letras devem oferecer atendimento preferencial a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos, pessoas com mobilidade reduzida e indivíduos com transtorno de espectro autista. A prioridade inclui dispensa de filas comuns e atendimento ágil, podendo ser comprovado por documentos específicos. Os estabelecimentos devem garantir postos ou guichês exclusivos e assegurar tempo máximo de espera de 15 minutos. O descumprimento da norma acarretará penalidade que vão de advertência a multas entre R$ 1.000 a R$ 5.000, com valores dobrados em caso de reincidência. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 50 de 2025, que concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, e taxas municipais para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, e reconhece a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, para as mesmas e dá outras providências. Projeto em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Fazer a leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no exame do projeto de lei número 50, de 2025, apresenta o seguinte parecer. O projeto de lei em análise encontra-se redigido em conformidade com a técnica legislativa, demonstrando clareza, coerência e precisão na elaboração de seus dispositivos. A proposição estabelece a concessão de isenção do IPTU, ISS e taxas municipais para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, além de reconhecer a imunidade do ITBI, fortalecendo o arcabouço normativo local no que tange aos incentivos fiscais e sociais. Diante do exposto, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 50 de 2025, considerando-o juridicamente adequado, tecnicamente correto e compatível com os princípios legais e constitucionais aplicáveis, bem como com o interesse público do município de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, em 16 de outubro de 2025, Adriano Batista Moreira, presidente, Luiz Carlos, membro, Vantuir. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Davidson. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, aqueles que nos estão aqui assistindo a reunião presente aqui na Câmara e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, enquanto relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vou ler o parecer da comissão. O projeto de lei ordinário número 50 de 2025 concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, e de taxas municipais para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, e reconhece a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, para as mesmas, e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, no exame do projeto de lei,
apresenta o seguinte parecer. O projeto de lei estabelece a concessão de isenção de IPTU, ISS e taxas municipais para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, bem como reconhece a imunidade também do ITBI, promovendo incentivos às entidades que prestam relevantes serviços à comunidade. A proposição encontra-se em conformidade com a legislação vigente e demonstra compatibilidade com o planejamento orçamentário e financeiro do município, não implicando riscos de comprometimento das finanças públicas. Haja vista que os benefícios são direcionados a entidades de interesse social, com contrapartidas definidas e controle previsto. Diante do exposto, a comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, considerando financeiramente viável e adequado ao interesse público do município de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, 20 de outubro de 2025. Ulisses Souza, presidente. Davidson Júnior, relator. Gabriel Noronha, membro. Esse projeto é de minha autoria também. Foi um pedido da Pai, do Lar São Tomé. E sempre quando tem essa festividade aí, eles colocam a barraca para dar uma ajuda na manutenção do serviço deles. Então, eu acho muito mais que justo eles serem isentos desses impostos aí. Vou fazer uma breve explanação aqui. O projeto de lei concede isenção do IPTU, o ISS e taxas municipais a organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos de São Tomé das Letras, além de reconhecer a imunidade do ITBI para essas entidades. A proposta abrange associações de caráter social, cultural, esportivo, educacional e assistencial, que comprovem regularidade fiscal, escrituração contábil e aplicação integral de seus recursos em suas finalidades institucionais. Beneficiadas deverão colaborar com o município em ações e programas de interesse público, como cessão gratuita de espaço para atividades comunitárias. O objetivo é reduzir custos operacionais dessas entidades, permitindo que invistam mais em suas atividades e serviços à população, fortalecendo a parceria entre o poder público e o terceiro setor. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Julemis. Só gostaria aqui de parabenizar o senhor presidente pela sua iniciativa, né? Muito boa iniciativa. Tenho certeza que vai ajudar muito as nossas entidades, que a gente sabe que vive sempre com dificuldade, principalmente o asilo, né? E a PAI também. Então, parabenizar o presidente aí pela iniciativa do projeto. Obrigado, vereador. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 53 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município em favor dos fundos de cultura e de turismo, no valor de R$ 154 mil. Projeto em discussão. As palavras, presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A proposição foi analisada pelo setor jurídico da Câmara, constatou sua regularidade formal e material, bem como sua compatibilidade com a legislação vigente. Do ponto de vista jurídico e técnico-legislativo, a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e boa técnica redacional, estando apta a seguir sua tramitação regular. A medida proposta visa assegurar o reforço de dotações voltadas ao incentivo e manutenção das atividades culturais e turísticas do município, contribuindo para o fortalecimento desses setores, que possuem relevância econômica e social para São Tomé das Letras. Assim, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e orçamentários aplicáveis, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei ordinário número 53 de 2025. São Tomé das Letras, em 16 de outubro de 2025. Adriano Batista Moreira, presidente da comissão. Luiz Carlos, membro. Vantuir, relator.
Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Davis. Enquanto relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vou ler o parecer da comissão. O projeto de lei ordinário número 53, 2025, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município em favor dos fundos de cultura e turismo, no valor de R$ 154 mil. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, no exame do projeto de lei, apresenta o seguinte parecer. Sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, a proposição está em conformidade com os dispositivos da Lei Federal 4.320, de 64, especialmente no que se refere à indicação da origem dos recursos, anulação das dotações e a demonstração da disponibilidade financeira. Verifica-se que a operação proposta respeita o equilíbrio orçamentário e observa os princípios da boa gestão fiscal, não implicando em aumento de despesa global, nem em violação aos limites legais de execução orçamentária. Dessa forma, considerando a regularidade da operação e a pertinência do crédito suplementar para o fortalecimento das ações culturais e turísticas do município, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 53, 2025. São Tomé das Letras, 20 de outubro de 2025. Ulisses Souza, presidente. Davidson Júnior, relator. Gabriel Noronha, membro. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Gabriel. Vou ler agora o parecer da Comissão de Turismo e Cultura. A Comissão de Turismo e Cultura apresenta o seguinte parecer. A matéria em questão foi devidamente analisada pelo setor jurídico da Câmara, que concluiu pela sua conformidade com as normas legais aplicáveis. No que tange ao mérito, a comissão entende que a proposição está alinhada às políticas públicas voltadas ao fortalecimento das atividades culturais e turísticas do município, contribuindo para o desenvolvimento local e para a valorização do patrimônio histórico e artístico de São Tomé das Letras. Assim, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. São Tomé das Letras, 17 de outubro de 2025. Jeremias de Souza, presidente. Gabriel Noronha, relator. Luiz Carlos, membro. Gostaria de destacar aqui que esse valor de 154 mil aí, 15 mil é destinado ao grupo teatral Voz da Terra e 139 mil é destinado ao projeto Itacoatiaras, que está sendo elaborado juntamente com o Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, que é para conservar e para a segurança das nossas escrituras rupestres. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 55 de 2025, que dispõe sobre a fixação das gratificações devidas ao agente de contratação, aos membros da equipe de apoio, ao responsável pelo controle interno e ao ouvidor legislativo da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. Projeto em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Bantuir. Fazer a leitura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto detalha os valores das gratificações atribuídas a funções estratégicas na Câmara Municipal, definindo critérios claros para a sua concessão, limites, condições de exercício concomitante com o cargo efetivo e previsão de reajuste anual, garantindo transparência e segurança jurídica na execução das funções. Verificou-se que a proposição atende aos princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade, estando em consonância com as normas internas e resoluções da Câmara, sem apresentar qualquer impedimento formal à sua implementação. Assim, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. São Tomé das Letras, em 17 de outubro de 2025. Adriano Batista Moreira, presidente. Luiz Carlos, membro. E Vantuir, relator. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Davidson. Enquanto relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vou ler o parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, no exame do projeto de lei número 55, 2025, apresenta o seguinte parecer.
A proposição detalha os valores das gratificações mensais concedidas a servidores designados para funções estratégicas da Câmara Municipal, estabelecendo critérios para pagamentos, limites e ajustes anuais, bem como disciplinando a concomitância com as funções regulares do cargo. Verificou-se que as despesas decorrentes estão previstas em dotações orçamentárias próprias da Câmara, atendendo aos princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. Diante do exposto, conclui-se que a matéria cumpre-se os requisitos legais e formais, não havendo impedimentos à sua aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Assim, essa comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. São Tomé das Letras, 20 de outubro de 2025. Ulisses Souza, presidente. Davidson Júnior, relator. Gabriel Noronha, membro. Projeto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Indicações. Solicito ao vereador Adriano Batista que ocupe a tribuna para apresentação de sua indicação. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham pela plataforma digital. Indicação número 83 de 2025. Tomé Fernando da Costa, presidente da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. Indica ao senhor prefeito municipal a tomada de providência para o reparo da estrutura de arame que divide a quadra de futebol e o parquinho localizado atrás do Hospital Municipal. Justificativo. A estrutura de arame separa a quadra de futebol do parquinho, apresenta aberturas que vêm ocasionando risco às crianças que utilizam o espaço infantil, podendo ser atingida por bolas durante as partidas. Além disso, há perigo de que frequentadores se machucam ao tentar atravessar a abertura existente no arame. O reparo da estrutura é fundamental para garantir a segurança e a integridade física de todos os usuários desse espaço público de lazer. Sala da sessão da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, 20 de outubro de 2025. Encaminhe-se. É outra indicação, presidente, número 84. Tomé Fernando da Costa, presidente da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, indica ao senhor prefeito municipal que seja instalada as placas informativas ao parquinho municipal, orientando sobre a proibição do uso dos brinquedos por pessoas adultas. Justificativa. Ao registro de adultos utilizando os equipamentos do parquinho, especialmente os balanços, o que tem causado danos às estruturas e comprometendo a segurança das crianças que frequentam o local. A instalação de placas de orientações claras e visíveis contribuirá para a preservação dos parquinhos e do equipamento, e para o uso adequado do espaço, garantindo que eles continuem seguros e acessíveis às crianças. Sala da sessão da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, 20 de outubro de 2025. Encaminhe-se. Então, presidente, fui lá fazer o registro que já tinha reclamação dos munícipes, aí tinha uns Peter Pan lá, que parece que esqueceu de crescer, estava lá brincando lá nos brinquedos das crianças lá. Então, tem que colocar uma placa lá de que adulto não pode ficar lá nos brinquedos das crianças, né? Então, tem registro. A gente só não vai colocar aqui por causa do direito de imagem. E a mesma reclamação é o furo que ocasionou lá nas telas, né, que é um vandalismo, porque faz pouco tempo lá que fizeram esse pequeno espaço de lazer lá para nossas crianças, e os pais que levam as crianças lá para ter um pouquinho de lazer lá estão preocupados se caso uma bola lá que está passando toda hora perto lá das crianças bate na cabeça lá e acaba ocasionando um acidente lá. Então eu peço aí que o município tome essa providência de colocar a placa lá para os adultos, né? Não está
brincando lá nos brinquedos das crianças e que conserte a tela. E aproveitando o gancho aqui, presidente, falando de placas, eu vou também pedir um ofício para distribuir no nome de todos os departamentos que possível. Amanhã a gente vai fazer essa pesquisa, departamento de meio ambiente que está presente aqui, departamento de turismo, polícia militar, por causa das motos, que está todo final de semana, meio de semana, está transitando aí nas vias públicas, que é proibido por lei. Eles estão transitando aí com esses barulhos horríveis aí, e também fazendo pisoteamento da nossa vegetação, porque já faz tempo que vem ocorrendo esse trabalho aí, que eles não comunicam com o nosso departamento, não participa ninguém, então está entrando e saindo. Até um dia eu estava participando ali na subida no CER, que o pessoal tem que ter um bilhete ali para estar subindo na Jefferson Gonzaga. E eles não são barrados ali, sobe de comboio no meio do povão, acelerando a moto. Isso está causando um transtorno aqui no nosso município, já que está parecendo a casa da Maria Joana, aqui no nosso município. Eles saem dos municípios deles para vir transitar aqui em São Tomé das Letras. E a degradação ambiental aqui é clara para todo mundo ver. Então, isso aqui já passou, emitir para a polícia, prefeitura, turismo e meio ambiente. Porque passou da hora já desse pessoal vir aqui e destruir as nossas áreas aqui que a gente tem que preservar. Muito obrigado, presidente. Essa compreensão de todos agora, nós vamos fazer um intervalo aqui de 5 minutos. Em seguida, vamos ter a explanação aqui do senhor Eric, coordenador da Defesa Civil Municipal, e também da senhora Sandra, coordenadora da Brigada Chico Taquara. Eu peço que todos aguardem um pouquinho aí, só para a gente estar arrumando o computador deles aqui. Vou dar um intervalo de 5 minutos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início do nosso retorno aqui. Solicito ao senhor Eric, coordenador da Defesa Civil Municipal, que ocupe a tribuna para falar sobre as atividades do órgão no município. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhores brigadistas e pessoal da comunidade que está aí. Eu vim hoje aqui para dar uma pincelada aqui do que é a Defesa Civil, como é que ela funciona. E peço desculpa aí, porque assim, se eu for falar da Defesa Civil, eu ficaria 10 anos aqui falando tranquilamente. Então, dei uma reduzida, fiz uma questão bem rapidinho. O tempo aqui é limitado, né? Então, vou passar rapidinho, e aí no final, se alguém tiver alguma questão. Então, vamos começar aqui pela história da Defesa Civil. Ela começou no mundo lá na Primeira Guerra Mundial, 1915. Já começaram a se pensar em alguma coisa por conta da Primeira Guerra Mundial. O pessoal da Reino Unido estava sofrendo muito com ataques, né, já de alemães e tal, e aí já se começou a pensar alguma coisa para ajudar a população. Continua guerra, né, geralmente as desgraças são os maiores movimentadores, né, das coisas boas que vêm, né, que a gente tenta, né. Então, Segunda Guerra Mundial, mesma coisa, população sofrendo muito com ataque, com isso, com aquilo. Começa a se pensar nisso em uma organização civil para minimizar o sofrimento da população. Tem aí os momentos da Defesa Civil, aqui eles colocam 3 momentos, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria. No Brasil, começa a se falar em Defesa Civil na Segunda Guerra Mundial, lá em 1942, por conta de bombardeio, né, de navios do Brasil lá na costa. Então, começa a se pensar nisso, em uma organização para a defesa né, eles colocam lá a primeira, colocou como defesa passiva antiaérea, e aí daí, mais à frente, que se transformou em defesa civil, né, para proteger moral, população, patrimônio, cultura, e por aí vai. Como eu falei, o Brasil começa em 42, primeira movimentação como Diretoria Nacional da Defesa Civil. E vamos passar aqui rapidinho pela cronologia dos acontecimentos mundiais aí, né, da onde começou. Lá em 1940, período de guerra. 1960, 70, começam as estruturas de ação de resposta, que é uma das bases da Defesa Civil. 70 e 80, aplicação de preparação de resposta. 80 e 90, ação de prevenção, preparo e resposta. Você vê que como vai ficando cada vez mais evoluído, né, a questão. E 90 e 2000, tem a primeira conferência nacional lá sobre a prevenção de desastres naturais. Aí uma cronologia, mas não vou passar meio rapidinho aqui, porque senão a gente gasta muito tempo. O que é a Defesa Civil? São os conjuntos de ações preventivas, de socorro, de assistência e recuperativas, destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. O símbolo da Defesa Civil, qual é o significado? O triângulo representa aí as forças do município, estado e federação. As duas mãozinhas aí, né, que esse sinal são como as duas mãos, estabilizando e envolvendo o triângulo como forma de amparo, simbolizando a proteção e amparo aos membros, né? As cores também são pensadas. O laranja é uma cor oficial do simbolismo da internacional da Defesa Civil, e o azul representa equilíbrio e serenidade, né? Esse é um marco brasileiro. A Defesa Civil veio se modernizando com o tempo, né? Quando a gente começou aqui lá nos primórdios do ano 2000,
A Defesa Civil era mais, quase que tratava mais de estatística. Ela queria saber o que é que acontecia e o que é que a gente fazia, mas não dava orientação, não tinha recurso, não tinha nada. E isso veio mudando, né, nesses últimos 20 e poucos anos, 25 anos agora, né, já uma geração. E em 2012 teve uma mudança aí na legislação brasileira que mudou bastante o jeito de pensar da Defesa Civil. Tem as portarias, né, que estabelecem os critérios para reconhecimento e declaração de estado de emergência ou calamidade pública. E o Sistema Nacional de Proteção Civil, que é a União, Federação, né, tem a Secretaria Nacional de Defesa Civil, os estados, que são os órgãos estaduais da Proteção Civil, e o município, que para a Defesa Civil é o mais importante de todo o sistema de proteção, que é a gente que chega primeiro, ou que a gente tem contato em primeiro com tudo, né? Com as calamidades, com os desastres. Então, é considerado um dos mais importantes dos três, o municipal, que são os pontos de lança, que estão sempre chegando primeiro e gritando, né? Pela questão. Aqui fala uma coisa que eu sempre gosto de frisar bem. Defesa Civil não é um órgão, não é um sistema, não é? A gente trabalha de maneira coordenada, vamos dizer assim, mas sempre apoiando uma estrutura federal apoiando a estadual apoiando a municipal e vice-versa. Tem atuação dos entes federativos, né? Sobreposição de esforço, não hierárquico, né? A gente, na Defesa Civil, teoricamente, todos temos a mesma importância, e apoio mútuo, né? Então, tem ali a União, o Estado e o município e as suas engrenagens, né? Todo mundo funcionando bonitinho, para que fique bom para todo mundo. Aqui umas atribuições, né? Vou passar rapidinho aqui, porque não tem muito caso. E aqui uns conceitos básicos, que todo mundo já ouviu falar, mas às vezes fica um pouquinho confuso, né? Que é um desastre, grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, qualquer escala, devido a eventos adversos que interagem com as condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. Antigamente, desastre era considerado somente quando havia perdas humanas, quando alguém morria. Hoje em dia já não é encarado mais assim, porque pode ter um desastre que ninguém morra, mas que pese muito para o município. Ameaça é definido como processo, fenômeno ou atividade humana que possa causar perdas de vidas, lesões e outros impactos à saúde, danos materiais, perturbações sociais, econômicas ou degradação ambiental. Risco, a probabilidade de ocorrência de um desastre relacionado com a ameaça existente ou cenário vulnerável. Esse aqui a gente pode falar assim, por exemplo, um risco da gente ser atingido por um furacão é pequeno, porque na nossa realidade isso não acontece, nunca aconteceu. Mas com as mudanças climáticas pode ser que um dia venha a acontecer, né? É um risco pequeno, mas a vulnerabilidade do município é gigantesca, porque nós nunca o tivemos, não tem preparação nenhuma para isso. Então, são as diferenças dos riscos, o que é risco e o que é vulnerabilidade. Às vezes o risco pode ser pequeno, mas se ocorre, a vulnerabilidade é grande. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Danos, resultado de perdas humanas, materiais ou ambientais, pode ser qualquer uma, tá? Não precisa ser todas. Infringindo as pessoas, comunidades, instituição, instalação, ecossistema, como consequência de um desastre. Vulnerabilidade é a exposição econômica ou socioeconômica ou ambiental de um cenário sujeito a ameaça de impacto de evento adverso natural, tecnológico ou de origem antrópica. Evento adverso natural, fogo, chuva, vento, água demais. Tecnológico são os
derramamento de... Por exemplo, o caminhão bate ali na Fernão Dias e derrama um ácido perto de um manancial. Isso é considerado tecnológico. O problema de uma usina lá, Betim, por exemplo, que tem refinaria, um fogo, uma explosão, uma coisa ali. De origem antrópica são as causadas por nós mesmos, pessoal que mora perto de área de risco, mas o que o nosso município, graças a Deus, não tem muita vulnerabilidade nesses problemas. E a exposição refere-se às pessoas, propriedades, infraestrutura e outros elementos e sistemas localizados em áreas sujeitas a ocorrências de ameaça. Nossa exposição é relativamente pequena, tá? A gente tem poucos problemas, né? A não ser o fogo, que é uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho. E tem uns conceitos, né, do evento, o risco mais evento adverso, mais concretização da ameaça, que eu falei. Às vezes é uma equação isso aí, o risco mais o evento adverso, mais o desastre, mais a vulnerabilidade, né? Bom, contexto de desastres no Brasil. Essa região está ali na Sudeste e a gente está sujeito aos maior, o que é mais comum, né, para a gente, incêndios florestais, deslizamentos e inundações. Deslizamento para a gente aqui praticamente não existe, mas inundação a gente está sujeito em alguns pontos. E aí vem lá, 94,9% dos desastres no Brasil são relacionados a seca e estiagem, que a gente está sujeito, inundação brusca, que a gente não tem muito risco, inundação gradual também não, vendaval ou ciclone, que estamos, né, granizo e outros. E ali não estava, mas lá está, incêndios florestais, né, que é onde a gente mais atua. Fase de atuação da Defesa Civil. A gente tem um ciclo, né? A Defesa Civil sempre fala que a gente tem um ciclo de ação, que começa na prevenção, passa para mitigação, depois para preparação, resposta e recuperação. Então, vamos dar uma prevenção. São as medidas de atividades prioritárias anteriores à ocorrência de desastre, que a gente tem trabalhado bem esse ano aí com o pessoal, né? Escolas e tal. Mitigação, medidas e atividades imediatas adotadas para reduzir ou evitar as consequências e risco do desastre. Preparação, medidas e atividades anteriores à ocorrência do desastre destinadas a otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e perdas decorrentes do desastre. O pessoal da brigada sabe bem o que é isso aí, né? Como é que a gente trabalha com isso aí. Resposta. Uma vez acontecido, tentamos evitar, tentamos de todo jeito. Aconteceu. Resposta. São as medidas emergenciais realizadas durante ou após o desastre que visam ao socorro e assistência da população atingida e ao retorno dos serviços sociais. Essenciais, desculpa. E a recuperação, que são medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrange a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a reabilitação do meio ambiente e da economia, visando o bem-estar social. Esses são os pilares da Defesa Civil. Aí um pensamentozinho, quando desenvolvemos uma consciência crítica dos potenciais ameaças e vulnerabilidades sociais em que estamos inseridos, nos tornamos capazes de propor medidas para amenizar os impactos e consequências do desastre na vida das pessoas. Isso é bem... E tem a mãozinha ali, de um lado, ameaça, vulnerabilidade e exposição, que são os pontos fracos, e do outro lado, resiliência e capacidade de recuperação, né? Que é isso que move a gente. Isso, bom, já foi. Terminou o último que não apareceu, mas fala lá, Defesa Civil somos todos nós. Todos os atos de Defesa Civil, tudo que você possa pensar para estar ajudando as pessoas, são Defesa Civil. E aí eu falo que no município, a maior Defesa Civil, a maior condição de Defesa Civil que a gente tem é a brigada. São formados todos por pessoas civis, nada relacionado a
prefeitura, nem nada, são todos voluntários, a não ser o nosso amigo ali, né? Desculpa. Temos um brigadista que é o senhor Luiz Carlos Barranco, né? Que é brigadista e sabe qual é a nossa batalha, né? E então eu sempre falo, obrigado para mim, até deixa eu só, como é que eu volto aqui? Não, voltar a enxergar aqui, porque eu quero pôr outro. Opa. Esse aqui. Então, lá, obrigado, Defesa Civil somos todos nós. Esse aqui. Vou passar aqui agora para falar um pouquinho aqui da cidade, Esse aqui são, coloquei aqui porque são os instrumentos que eu tenho, tá? Que é um sistema, o S2ID, um sistema integrado de informação de desastre. Aqui a gente lança tudo o que acontece no município de mais grave, né? E a ferramenta que a gente tem para pedir auxílio ou estadual ou federal para se declarar estado de emergência ou estado de calamidade, é através desse programa que a gente entra e consegue, né, passar toda a documentação e tudo mais. Isso aqui são os produtos que a gente tem, né, os obras de reconstrução, o registro de ocorrência, que pode ser eu posso fazer um registro só para ficar no sistema, ou eu posso fazer um registro para pedir, solicitar ou calamidade ou estado de emergência. No município já foi declarado algumas vezes, lá em 2019, por conta da pandemia, só que a gente não foi bem o município que declarou, a gente entrou junto com o Estado declarou o estado de emergência e todos os municípios que quiseram entrar dentro do estado de emergência junto, era só entrar em contato, mandar documentação, e a gente entrou 2 anos, 3 anos, a gente esteve em estado de emergência por conta da pandemia. E já foi também declarado estado de emergência por conta de enchente no ano de 2023, quando a gente teve lá, que perdeu a ponte que ligava com Cruzilha. Começou lá no Paiolzinho, lá, trouxe uma ponte lá dessa parte de perto do Paiolzinho, a que vai para Cruzilha, e essa de madeira aqui do Vanderlei. Isso, foram as 3 pontes. E aí a gente acabou tendo que declarar por conta né, que houve bastante impacto mesmo no município e tudo mais. Então aqui a gente usa essas ferramentas aí que disponibiliza. Esse é federal. E no estadual nós temos o Sistema de Defesa Civil de MG, de Minas, né, que é o Sistema de Defesa Civil SDC, que também é uma plataforma que também me dá algumas ferramentas, mas esse em aqui estadual, né? E esse RAT está aqui. Esse eu tenho que lançar tudo que é feito na Defesa Civil, tudo que eu faço diariamente, eu tenho que lançar ali, tá? Todas as ocorrências, tudo que é feito. E aí tem a questão de ajuda humanitária, que o Estado pode dar se a gente pedir, se acontecer alguma coisa, mas do Estado ele não passa recurso, ele passa só bens. Se eu pedir ajuda humanitária, eles vão mandar telha, cobertor, colchão, lona plástica preta e kit de limpeza, cesta básica. Isso o Estado, se for necessário, eles conseguem mandar para a gente. Aí, aqui, passando exatamente o município, eu fiz as maiores demandas de São Tomé dos últimos 2 anos, para a gente poder ter uma base, porque toda vez que a gente vai entrar, né, se pede para usar pelo menos 2 anos para ter, né, uma média de acontecimentos aí. E aí eu pus ali,
Foram 82, se eu não me engano, aí que estão catalogados aqui. 61 incêndios, 35 desobstruções de via, que isso é uma coisa que eu faço bem na época das águas, né? Cai árvore nas pistas, eu tenho que ir e não posso deixar ninguém isolado. Às vezes eu vou, libero só meia pista para poder ter uma passagem, mas para a pessoa não ficar isolada, porque às vezes a árvore é muito grande, eu preciso depois de uma ajuda de um maquinário, alguma coisa assim. O que eu consigo fazer, faço mesmo, né? Se eu consigo liberar ela totalmente, eu libero, senão a gente faz o que foi, mas pelo menos para ninguém ficar isolado. Vistoria em árvores em risco, né? Esse o pessoal pede bastante. Trabalhos integrados, isso aí é um trabalho que eu faço com a assistência social, com a saúde. Às vezes levo eles para fazer alguma visita em lugar de difícil acesso ou porque a estrada está ruim. O pessoal da saúde, às vezes pedem também para mim estar indo, às vezes fazer vacinação de cachorro. Esse ano eu levei o pessoal. E o pessoal às vezes até o pessoal da prefeitura também pede uns reforços, às vezes a gente ajuda, né? Então isso entra como trabalho integrado. Socorro e resgate, turista perdido, né? Nosso amigo aqui também já sabe bastante, porque lá no Pico do Gavião é o maior lugar para o pessoal se perder lá. Já fui resgatar alguns pacientes em estados graves na roça por conta de lugar ruim, que a ambulância não chegava. Eu passo lá na saúde, pego um enfermeiro, a gente vai fazer o resgate. Já fizemos alguns. Esse ano também resgatamos um turista que quebrou a perna na cachoeira. O pessoal ligou para o bombeiro ligou para a gente foi pessoal da saúde, mais alguns brigadistas aí, fomos fazer o resgate. E inundação e enxurrada, que é pouco, mas a gente tem também. A gente tem alguns eventos, né? Sobradinho, principalmente. Teve, assim, uns 3 anos atrás, a gente teve que tirar algumas pessoas lá das últimas casas lá do Rio, né? Isso. E aqui, um dado curioso, são 2, né? Primeiro, o que eu sempre falei, que a Defesa Civil começou em São Tomé por conta de incêndio florestal. Teve um lá em 2002, que pegou o Cantagalo ali, não sei, o pessoal mais antigo aí vai lembrar. E foi um fogo imenso ali, foi uma semana e pouco lá culminou com o capotamento do caminhão da Copasa, que não sei se todos vão lembrar desse. O caminhão da Copasa, o caminhão-pipa, ajudar no resfriamento lá de alguns lugares lá na Lua e acabou capotando. Entrou num desnível, virou por estar cheio d'água, a água fez com que o caminhão capotasse. Isso depois de mais de semana da gente... Já nos últimos dias do combate ainda acontece isso lá. E foi daí, né, que a gente viu que a gente estava bem, como diz, vulnerável com essa questão, e é onde a gente começou a pensar a organização e estrutura, que demorou bastante também para chegar onde a gente está hoje. Esses aqui, mais uma questãozinha aqui, vocês bastante. Esse percentual de atendimento programados versus imprevisíveis. Ou seja, eu consigo ter controle do meu horário de funcionamento somente em 26% dos meus atendimentos, que são vistoria lá de árvore em risco. Eu posso escolher o dia e a hora que eu vou. Vou sempre o mais rápido possível, porque se está em risco a gente tem que correr. Mas eu posso marcar o horário que eu posso ir lá. E a questão dos trabalhos integrados. Eu também posso decidir o horário que eu posso ir, né? Sair com o pessoal. O restante pode ser a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer dia da semana. A maioria dos acontecimentos dos chamados acontecem final de semana e fora de horário. Porque quando acontece alguma coisa durante o dia
que é um dia útil e horário de expediente, o pessoal procura socorro com outras pessoas, com outras... Quando não tem mais ninguém, um horário ruim, não tem mais ninguém, quem que o pessoal chama? Defesa Civil. Então a gente atua, eu, né? Mas sem hora, sem dia para estar saindo de casa. Não recebo nenhum adicional por isso. Eu recebo o meu salário de técnico agrícola e não recebo nada pela Defesa Civil. Não recebo hora extra, recebo só diária quando eu saio, né? Que é diária é não é nem eu estou recebendo, né? É ressarcimento né? E faço esse trabalho com maior amor, maior orgulho, e porque sei da importância. Quando alguém pede ajuda, essa pessoa tem urgência, né? E muitas das vezes eu chego no local, não posso fazer absolutamente nada, mas só de eu estar ali, escutando o que a pessoa tem a falar, a gente já vê que a pessoa se sente grata da gente estar dando um apoio, nem que seja um ombro para a pessoa chorar, né? Porque acontece que a gente vê, às vezes, coisas que a gente não está dentro da nossa solução. Esse aqui foi um dos casos, uma enchente que não atingiu exatamente o município, porque estava lá na divisa com a Barra Mansa. Isso aqui está o pessoal lá de Defesa Civil de Três Corações, o pessoal da Polícia de Três Corações. Nós vamos fazer o atendimento lá. Esse já foi o segundo dia, eu tive lá num dia antes, logo após. Deu dó, gente. Isso aqui, você vê o pessoal que mora ali, é um pessoal mais humilde, e você vê que perderam tudo, comida, roupa, tudo, remédio. O pessoal estava botando remédio para secar, para poder beber, para tomar depois. A gente já chegou, já confiscou o remédio, jogou no lixo, porque senão eles iam fazer reaproveitamento de remédio que caiu na água, né? Isso realmente foi bem triste de ver. O pessoal de Três Corações está mais acostumado com esse tipo de coisa. E foi um dos casos que eu falei, que a gente chegou lá, eu cheguei, né, no primeiro dia. Desculpa que às vezes eu até fico meio emocionado. E vi lá a condição, né? Realmente foi de cortar o coração. Aqui, pessoal, muito bem onde, muito bem quando. Esse ano foi mais tranquilo. Esse aí são imagens do ano passado, né? Esse ano, graças a Deus, a gente teve um inverno seco, não tanto, e frio, né? O ano passado foi um inverno quente e seco, temos 4 meses sem chuva nenhuma e temperaturas o tempo todo acima de 30 graus, que ocasionou aquela... Opa! Esses aqui são alguns cursos. Atrelados a Lavras. Então, eles dão muito curso, chamam a gente sempre lá para estar conversando. São parcerias. Obrigado. Com a RNBV, que agora a gente faz parte, né? Então, aqui foi um curso de soprador que a gente foi lá em João del Rei. Esse aqui é o meu aprendiz ali. Opa. As outras coisas faz bastante retirada falei, como eu falei, né? Era trânsito, nem que seja parcial, para depois vir o maquinário ajudar a gente. Então, o que acontece? A gente vai lá, tá assim, limpa a estrada, pelo menos uma passagem, quando é necessário, vem um maquinário também e ajuda a gente. Isso aí não tem hora, não tem dia, não tem local, tá, gente?
muito asfalto, muito Sobradinho, estrada de Sobradinho, muito da estrada que vem de Cruzilha. A gente fica sabendo, vai lá e tenta o mais rápido possível, porque às vezes a pessoa está na porta de casa e não consegue chegar porque tem uma árvore caída. Às vezes a pessoa está passando mal, às vezes precisa sair, está ali. Já tirei árvore de frente de casa de pessoal de idosa, então isso realmente é um trabalho que a gente faz rapidinho. É isso mais que eu tinha que vir falar. Poderia, como eu falei, ficar 10 anos aqui falando com vocês, conversando, mas eu acho que eu já passei dos meus 10 minutos, bastante, e é isso. Só queria falar assim, que a gente tenta fazer o máximo possível para estar ajudando as pessoas do município. Isso é uma ideia que tem da gente lá. Agradeço muito, parabenizo muito essa casa, estou vendo muito o trabalho de vocês, vejo que vocês estão no caminho certo. Quero agradecer vocês o apoio que vocês estão dando para o esporte de Santo Tomé, muito importante. Corrida desse domingo, genial, participei, consegui, cheguei, sobrevivi a ela. E assim, eu agradeço demais vocês estão no caminho certo. Vocês já estavam anteriormente, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Érica, a gente que agradece a tua explanação aqui, a gente sabe que sempre a gente pode contar com a Defesa Civil e do mesmo jeito, pode estar sempre recorrendo nessa casa aqui, que nós vamos estar de portas abertas aqui, tá? Ok. Vou chamar agora a senhora Sandra, coordenadora da Brigada Chico Taquara, que ocupa a tribuna para falar sobre a prestação de contas de emenda impositiva destinada à Brigada. Antes da Sandra começar a falar aqui, eu já tinha dito aqui no início da sessão, teve uns aí que não tinha chegado ainda, eu já gostaria de parabenizar mais uma vez, sempre nós vem falando aqui, todo o pessoal da Brigada aí, acho que já está com mais 20 ocorrências, né? Ano de incêndio, e a gente vê o esforço de vocês, sempre eu venho falando aqui nas reuniões, né, junto com o Luiz Carlos aqui, que aonde acontece o incêndio, alguém já solicita para a gente, eu particularmente eu já falo direto com o Barranco, ele fala assim, não, a Brigada já está a caminho. Então a gente vê o trabalho de vocês, o esforço de vocês, a admiração que a gente tem, e eu particularmente, junto com o Vantur aqui, que faz parte junto com o Barranco também, que faz parte da legislatura passada, todas as emendas positivas que nós participamos, né, Vantur, sempre nós destinamos uma parte um pouco para a Brigada. A gente não consegue ajudar mais porque tem outras demandas. Estamos chegando aí em novembro, vamos estar discutindo emenda de novo. Eu já deixo que vocês façam o plano de trabalho, ver o que vocês estão necessitando, que eu tenho certeza que os vereadores que vai estar analisando e nós vamos estar ajudando de alguma forma. Bom? Pode ficar à vontade, Sandra. Boa noite a todos dessa casa, todos que nos assistem em rede social. Boa noite. Obrigada, presidente. Hoje a Brigada vem aqui agradecer esta casa e a todos os vereadores que destinaram a emenda impositiva no valor de R$ 24.000, em especial ao vereador e brigadista Luiz Carlos, nosso querido Barranco. A emenda foi destinada à compra de EPIs para a Brigada, que foram comprados, né, com essa verba, 20 capacetes de proteção, 20 balaclavas, 20 apitos de sobrevivência, 5 binóculos, 4 pneus para caminhonete nova, que um pneu já rasgou. Então, assim, para nós é um EPI, né? E para suportar também o peso do equipamento de combate a incêndio, o bombeiro de Três Corações nos recomendou que as molas vão ter forçadas. 6 rádios comunicadores, 5 pares de bota, uma bolsa de resgate, primeiros socorros, 50 chapéus de proteção, 20 pares de luvas, 20 lanternas de cabeça, um pinga-fogo, uma maca SCAD de resgate em locais de acesso, 50 camisetas de algodão para ir para combate a incêndio,
10 uniformes. Com esses EPIs, pessoal, foi possível, esse ano, formar 11 novos brigadistas, todos equipados. Tá? Então, nosso efetivo passou para 30. Acho. Atualizar. Agradecemos pelo reconhecimento desta casa e ao apoio e ao trabalho que prestamos com muito amor e dedicação ao município, na preservação do meio ambiente. E assim, grato e espero que nos próximos anos tenhamos esse apoio. Trabalho tão importante que a gente... Aqui eu tenho as notas fiscais de todo equipamento fabricado, se alguém quiser ver, está à disposição aqui, tá? Até o momento, foi gasto R$ 23.551,37. Resta ainda na conta R$ 648,63 ainda para a futura. Tá? Eu agradeço a oportunidade da gente ir. E é isso, estamos juntos. Obrigado, viu, Sandra? Como eu falei aqui, né? É o mínimo que nós pode fazer para contribuir. Eu com o Vantuí até venho conversando sempre. Eu creio que também foi uma orientação de alguns brigadistas aí. Sempre quando acontece um incêndio, aí talvez a gente quer ajudar de alguma forma, tal, indo lá, né? Apoio físico mesmo, mas talvez a gente não tenha o preparo. Vocês têm, então a gente acaba até atrapalhando. Aí, por isso que acho que, né, por isso que é muito importante esse apoio que nós conseguimos dar esse suporte aqui. Eu creio que vocês podem estar sempre contando com a gente aí, viu? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Boa noite, Carlos. senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, também todos que nos acompanham pelas redes sociais. É um grande prazer estar vendo aqui, não sei isso tudo aqui. Vocês, para mim, é uma família. Aprendi muitas coisas com vocês. E fico até um pouco assim, emocionado, sem palavras, mas de coração gostaria de parabenizar todos vocês. Vocês é um anjo da guarda, mais que um anjo, é um guerreiro, né? E tem muito orgulho de fazer parte dessa família. E tenho certeza também que, depender dessa casa, demais vereadores aqui, vai estar sempre assim, de porta aberta para ajudar a nossa querida Brigada Chico. Eu peço a palavra, presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Bem dito pelo nosso presidente, o Luiz Carlos aí. O Eric, parabenizar pela explanação aqui, Eric. E a Sandra. E a gente votou aqui 2 emendas, né, parlamentar. E a gente sabe que vai também ajudar. Muito obrigado. Isso a gente vai estar esperando de vocês, né? Porque a gente não sabe o que vocês precisam hoje para tá dando suporte quando pega fogo. Vocês que vivem isso, a gente deixa à disposição de vocês, fazer levantamento, o que vocês precisam, que mais impacta no dia a dia de vocês, para a gente estar podendo dar esse suporte, que é o mínimo, né, que a gente pode dar. É igual eu disse, eu mesmo tenho silicose. Então, se eu for lá, vai ser problema para vocês, resgatar eu. Então, a gente pode, às vezes, doar água, alimento, isso a gente consegue fazer de casa. No ano passado, não sei quem que pediu para o Nandim, e a gente não quer nem aparecer. Às vezes o pessoal fala assim, o político quer aparecer. A gente pode ligar, qualquer um de vocês, liga, passa, ó. A gente pode, nas suas redes, pegar e depois a gente dá um jeito lá e pagar. A gente quer dar esse suporte para nós, né? Para nossa natureza. E é o mais importante de São Tomé hoje, a natureza, né? Hoje a gente vive do turismo. Então eu queria deixar essa fala aqui. Quando precisar de qualquer coisa, a gente não vai estar lá em físico, mas dando suporte, tá? Para estar fazendo um trabalho importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Solicito. Aí foi mais, né?
Solicito ao senhor Leonardo Rocha que ocupe a tribuna para falar sobre situação da estação de tratamento de esgoto do loteamento Derma. Desculpa aqui que eu vou fazer uma correção, que é Leonardo Roberto. Desculpa, viu, Leonardo? Boa noite, pessoal. Eu vim aqui para a gente estar tratando de um assunto, né, qual já é recorrente, na verdade, aqui na cidade. E eu estou há 2 anos e meio, tá? Eu estou aqui na cidade. Eu venho desde pequeno aqui. Assim, tive a vontade de despertar de montar algo aqui para mim. Falei assim, é onde eu quero morar e viver pro resto da minha vida. Então, assim, eu fiz investimento, dei e procurei primeiro um dos locais que eu queria fazer, era aqui em cima, atrás do campo, ali em cima. E aí, na época, estava até com problema do Darmas mesmo, né? Era a questão do saneamento. Então, eu fui alertado. Cara, aquilo ali pode demorar o tempo que for, ninguém sabe. Como eu tinha pressa, né? Estava com dinheiro também para montar, procurei outros locais. Olhei lá embaixo, lá em chacramento irregular, não pode. Então, vamos olhar outro local. E assim fiz, procurei, achei um lugar bacana ali no Caninana. E uma das coisas mais interessantes para mim foi a vista de frente, lógico, né? E também a área de EPP, que é a área do lado que tinha ali. Isso tudo estava em planta, né? E foi vendido assim. E, para minha surpresa, a gente está com 1 ano e 9 meses, né, que a pousada está funcionando. O que está sendo muito chato é o que acontece. Primeiro foi aquela questão lá onde colocaram aquela grade lá, porque ele vivia quebrando, né? Aí arrumaram aquilo lá, colocaram a grade descendo ali aquela rua da pista. Beleza. E começou, meu aniversário foi em 14 de agosto, então uma semana antes eu fui, né, para Loi Mendes, onde a minha esposa fica, e aí quando eu voltei, já tinha, a estação de tratamento já estava pronta lá, né, do lado 70 metros da pousada. Então eu vi essas caixas lá, jogadas lá, ficaram muito tempo, só que para mim essas caixas iam substituir aquelas antigas, né? Então eu falei, alguma coisa deve ser feita para melhorar. E aí quando eu voltei, para minha surpresa, que ela estava feita aquela ET, né? Numa área de APP. E ali foi a primeira coisa, eu já fiquei. E aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o cheiro aumentando cada vez mais. Eu não tinha descido lá ainda. Quando eu desci, chego lá, tinha um palmo de água de esgoto, né? E ela toda vazando. E eu tive que entrar dentro mesmo para poder botar o pé mesmo. Estou com o meu pé infeccionado aqui. E achamos o furo. Então era um furo. Eu fui ver depois com o pessoal, né? Aí olhei, vi o furo, chamei, conversei até, levei a questão até para o Pedro. Você viu, né? O Pedro é do meio ambiente, o pessoal do meio ambiente, ele não tinha conhecimento que tinha sido feito uma ET lá. Aí eu me pergunto, como é que pode algo que vem de uma gestão passada, independente de qual gestão foi, mas foi feito agora, na gestão atual, entendeu? Então foi feito algo dentro de uma área de APP a 70 metros. Então existe lei para isso. Isso daí não pode ser feito assim, a bel prazer. E para piorar a situação, né? Pegaram uma parte do encanamento que veio descendo de um lado, pegaram outra parte, desceram ali a pista de skate. Não, nós vamos fazer passeio, não sei o quê. A máquina quebrando tudo, jogou cano lá. Aí chega lá na esquina da pousada, arrebentaram a rua também, passaram o cano para o lado, o cano desce tudo. Então, quer dizer, misturaram
misturado estação, o que já tinha misturado no encanamento deles, cara. Então é um negócio bizarro. Não dá para entender o que acontece. Quando chega tudo lá, a gente tem que entender que na hora que a primeira coisa que de vem, a primeira coisa que vem, ela volta. E no começo, como era só eu, hoje já está voltando até lá perto da pista de skate. O pessoal já desce ali, já começa a sentir o cheiro. E os moradores já sentem o cheiro já nas suas próprias pias. Você vai escovar o dente, você está com cheiro. Pô, meus hóspedes falando, eu investi 600 mil reais ali, cara. Não foi, entendeu? Então, assim, aí a gente quer um negócio direito. Eu fui pessoalmente na prefeitura, conversei com o Zete, eu abri um requerimento no dia 22/9 com o Dimon, entendeu? Que a gente teve pessoalmente lá no órgão, aí não, vai lá na prefeitura, tal, fomos, seguimos o protocolo, seguimos o rito, entendeu? Até hoje nada foi falado. Eu queria saber, eu acho que é um direito nosso de saber quem é que autorizou fazer uma ET dentro de uma área de APP, quem desapropriou essa área de APP, porque tudo isso daí tem que estar, tudo isso daí tem lei. Não pode ser feito assim, a bel prazer, do jeito que quiser. Aí agora a gente está com essa bomba lá, um negócio totalmente ineficaz, entendeu? As caixas sem vergonha, a verdade é essa. O cara que foi lá, o técnico, né, no dia que ele foi lá, ele pegou, gravei o vídeo, mandei para o pessoal, para os órgãos competentes, entendeu? O vídeo, gravei direitinho. Eu falei para eles, no dia que estava alagado lá, não tinha para onde a água sair, certo? E lá é assim, ó. Fizeram assim, ó. Então, quer dizer, eles tiveram que quebrar o canto do muro para a água sair, aquela água sair ali. Hoje, só a água da chuva já está empoçado lá, eu já passei pessoal da Endemias, só a água da chuva já está empoçando, porque foi feito tudo errado, tudo ali está errado, entendeu? E para piorar, o que adianta você fazer um processo daquele lá para você pegar a água e jogar? Tá jogado no chão, pô, no solo. Então a gente faz toda essa uma enganação total que foi feita ali. Aquilo ali não tem nada de tratamento, entendeu? Então a gente para ver. Santo Tomé está crescendo bastante. Qualquer rua que a gente vai aqui dentro, qualquer rua, casa que a gente nem imaginava, o povo está quebrando e subindo e botando para cima, porque a cidade está crescendo. Então, se a cidade está crescendo, a gente tem que pensar cada vez mais em quem que movimenta isso daqui. São os hóspedes, são os turistas. Então, se a gente não fizer um negócio legal, decente, sabe, respeitoso para eles, um dia isso vai acabar. Um dia vai acabar. Então, a gente tem que pensar de uma forma, sabe? Que adianta? Não, vamos resolver o problema ali do Dharma. Pô, os caras estão 2 anos na justiça, e vai aquela problemática toda. De um dia para a noite, os caras encaixam as caixas lá e faz um negócio de qualquer jeito, vira as costas e vai embora. A manutenção tem que ser feita de 15 em 15 dias. Categoricamente, o cara explicou, entendeu? Ele falou, ó, o feedback aqui é o cheiro. Entendeu? Ele deixou bem claro para a gente. Eu abri a caixa gradeada. Para ver como é que estava. O gradeado dela já não funciona, já tá vazando, entendeu? O que é os 2 suspiros lá? É só tirar os parafusinhos que tem lá, uma coisa besta, entendeu? Tirar a palha de aço, remover aquela palha que queimou, botar outra palha nova, por quê? Porque tem esse processo. Então, quando o enxofre sai, que tem a queima, isso daí tem que acontecer. Primeiramente, questão de segurança. O cheiro é por último. A gente acha que é por causa do cheiro. Não é. Aquilo ali é uma bomba. Uma ET é uma bomba com o tanto de gás que tem lá. Aquilo ali é uma bomba, que pode explodir. Isso que é um fósforo, alguma coisa lá debaixo dela, para você ver. Então, é esse tipo de coisa que eu vim aqui pedir, né? Socorro para vocês. Não é só para mim, Leonardo. É para São Tomé, para que a gente pense, que a gente reflita e a gente faça as coisas que seja organizado, que seja, sabe? Não adianta chegar lá e especular, vamos abrir um bairro, vamos. Aí vai, abre o bairro, aí chega, pega o cara. O Márcio está nem aí, o Márcio Darmas não está nem aí. Ele simplesmente falou, cara, isso daí agora é
da prefeitura, é gente da prefeitura. A bomba está na prefeitura. Eu falei pro Zé, cara, essa bomba é tua, velho. Está na tua gestão. A gente tem que resolver isso aí. Eu não estou aqui para levantar a bandeira de A ou B, não. Eu estou para a gente resolver um problema, que é um problema que não é só comigo. Pô, a gente desce um pouquinho ali para frente do menino lá da avenida, né? Aquele esgoto também a céu aberto. Eu não sabia que tinha lá. Aí a gente vai caçando as coisas, a gente vai descobrindo. Aí a gente para ver, pô, uma cidade que todo mundo conhece Santo Tomé, cara. Todo mundo no Brasil conhece Santo Tomé. Aí a gente podendo fazer uma coisa legal, a gente tem aqui a gravidade que é a nosso favor, de poder fazer uma estação de tratamento de verdade, ou até mesmo com saneamento, entendeu? Entregar mesmo. A gente tem aquela parte de baixo lá, ó. Senhor, por causa do tempo, pode ir. Não, o que eu queria, na verdade, era isso. É que a gente resolvesse isso daí, que vocês olhassem com carinho, certo? E pudesse fazer com empatia. Sim. E fizesse a lei valer, só isso. É só isso. A minha preocupação é essa. A casa aqui, inclusive, o vereador Adriano, ele já fez um requerimento, só que não foi respondido ainda, que está dentro do prazo. Esse requerimento, inclusive, é a respeito dessa ET. O meu passou do prazo, não me responderam, não. Chegando a resposta aqui, eu até posso te responder ela por escrito, vou deixar registrado ali. Em conversa lá no Departamento de Meio Ambiente, o chefe está ali, está sendo feito um plano de trabalho já, manutenção, a cidade está até aqui comigo, aqui quem passou, e uma análise final também dos produtos. Então, essa casa já está trabalhando em cima, já está documentado com o requerimento, e os departamentos responsáveis também já estão trabalhando em cima disso. No meu entendimento, que já é um passo, que mostra que não está de braço cruzado, e concordo com as tuas palavras, sim, porque, como você falou, nós temos que pensar em crescer, em resolver essas coisas, porque, ainda mais quando fala do Orinda, isso fica muito feio para o município. Está saindo mais cedo, sim. Entendeu? Vai? Obrigado, viu? A palavra agora está aberta aos senhores vereadores, de acordo com o regimento interno da Câmara. Cada orador possui 10 minutos prorrogáveis por mais 5 para suas manifestações gerais. Também é permitido, de acordo com o regimento, o uso da palavra para uma parte, mediante outros oradores, com tempo máximo de 3 minutos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Adriano. Só para constar aqui na fala do nosso companheiro que está sofrendo ali com aquela estação ali de tratamento, o Leonardo, é um incômodo mesmo. Então, como o presidente disse ali, a gente vai estar aguardando a resposta do executivo, porque se é de 15 dias que eles têm que fazer a manutenção ali, eles já estão atrasados, né? Então, já estão com... que isso aí é um conto de fada mesmo, que eles venderam aí para o município, né? Porque isso aí gera um transtorno, e já está gerando. Então, eu não sabia disso. Eu achei que era 180 dias que eles iam estar fazendo ali uma limpeza, né, com os caminhões, né? Que tem várias maneiras de estar limpando essa estação de tratamento. Então, já está notificando isso também, presidente, independente da resposta do executivo, né, que foi instalada esse ano, né, essa estação lá, para que a empresa venha fazer essa manutenção aí. E é uma pena, né, que a gente fica sabendo sempre depois, né, que eles chegaram ali, instalaram esse ano, né, em uma área de APP, igual ele disse ali mesmo, e perto de uma área urbana, né. Inclusive, o presidente já está tomando outras medidas com o Departamento de Meio Ambiente, que é o plano diretor, o plano de saneamento básico e o nosso setor de obras, para dar
uma diretriz para esse município do distanciamento da estação de tratamento, porque está brotando muito loteamento aqui, isso aí acaba sobrecarregando o município. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ô, Luiz Carlos, só um minuto que o Adriano você quer comentar? Sim. Essas caixas que eles colocaram lá tá equivocada, porque lá o loteamento ainda não foi ainda construído na sua totalidade, e eles colocaram ali no achismo, e totalmente achismo. Então a gente vai esperar o requerimento chegar, que a gente pediu as normas técnicas, como foi instalado ali, e se a prefeitura, eu acho que a outra gestão tiveram uma conversa para ser instalado ali, e vieram ali e colocaram ali perto da parte lá que o pessoal está morando. Você tem uma pousada e vai crescer ali o município. Então, essa parte aí que a gente tem que deixar bem claro para os munícipes, que a casa está atrás dessas normas técnicas que foi instalado ali, porque já demonstra os erros, né? E a prefeitura agora vai acompanhar esse caso aí também, porque São Tomé precisa organizar essa parte de resíduo aí, porque eles não tiveram assim, só a gente vê, falando grosseiramente, essas medidas de líquido para contemplar essas caixas ali. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Pegando o gancho aqui também, tem uma obra que a prefeitura começou sobre umas manias no terreno do Claudinho, né? E tô sendo cobrado, tá aqui, viu as fotos ontem para mim, que a obra não foi terminada e ele está cobrando, e a gente tem que trazer a voz do povo aqui. Então, eu pedi para o executivo, se puder estar finalizando essa obra, porque já é uma coisa que está sendo cobrada já há um bom tempo aqui nessa casa. Eu peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Vantuir. Eu gostaria aqui de te parabenizar, Pergamento Esporte, pela corrida ontem, né? 15ª corrida. A de Sobradinho e da Cachoeira da Lua, né? Foi as duas. Alguém fez 17 e outras pessoas 7, né? Então, parabenizar 170 corredores, né? Cobertura da TV Alterosa. Eu até estava falando com o diretor da TV Alterosa ontem ali. Essa cobertura dá mais... leva, né, São Tomé, um conhecimento maior. E como São Tomé, no ano passado, teve parece 68 ou 70 corredores, esse ano foi para 170. A gente espera com essa cobertura, esse apoio, como diz o Eric aqui dessa casa e da prefeitura, incentiva o esporte, aumenta mais ainda esses corredores aí. E é gratificante você ver o Zé Paulo, não sei quantos anos tem, o Zeca, mas aí você vê ali o filho do Frangão, a filha do Reginho. Então você tem pequenininho até idoso, né? E participando não só aqui em Santo Tomé. Você sai para fora, você sempre vê os corredores aí ganhando prêmio, sempre participando de pódio. Então, eu sempre falo aí, que R$1 investido no esporte é 50, 100 a menos na saúde. Então, a gente tem que sempre incentivar mesmo. Eu queria deixar esse... E também parabenizar essa resgate, né, por aí da festa da Igreja do Rosário, ontem, né? Foi bastante movimentada a cidade.
O pessoal gostou muito, muita gente não tinha visto um carro de boi, né, de perto. Então, queria deixar esse relato aqui, um agradecimento ao Padre Robson. E também parabenizar e agradecer o Quito, Sobradinho. Ontem o nosso DJ Barranco teve lá animando a festa, né, Barranco? E o Quito, evento lá com participação e ajuda de muitos. Mas ele expõe do espaço, a família dele inteira, como o Max com a sua esposa. Eu vi lá a mulher do pai da Copasa, Luciano, fazendo um desenho das crianças. A gente viu lá o dia inteiro de animação lá. Eu queria deixar esse relato aqui, parabenizar o Quito, toda a equipe lá, por evento Dia das Crianças. Muito obrigado. Eu gostaria de, só reforçando, né, a fala do vereador aqui já, quanto à corrida e também parabenizar também a paróquia, né? Que o município fez com o Padre Robson lá, sobre o evento aí teve o desfile do carro de boi em comemoração à festa da Nossa Senhora do Rosário. O carro de boi não queria cantar, né? Aí chamou o Palito lá para fazer o contrapeso, deu certo, né, mano? Gostaria de... Foi o Padre Robson da frente e eu no de trás. Aí cantou bonito o carro. Eu gostaria de, mais uma vez, aqui, agradecer a presença de todos que esteve presente nessa reunião hoje, todos que acompanham a gente aí pelas redes sociais. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada segunda-feira, dia 3 de novembro, às 18h30. Nada mais a tratar. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.